Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Pavone Corretor, sou especialista de imóveis aqui em Orlando e nesse vídeo estou trazendo novamente o Dr. Walter para a gente falar um pouquinho sobre vistos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o visto E2. Para você que aí não acompanhou ainda, nos vídeos anteriores nós já falamos algumas dicas sobre imigração, já apresentamos o Dr. Walter, falamos sobre L1, sobre o visto EB5, volta lá e dá uma conferida. Dr. Walter, mais uma vez, a gente com o mesmo terno aqui na quinta-feira é diferente. Vamos falar um pouquinho do visto E2, Dr. Walter? O que o senhor me diz dele? O visto E2 é um visto decorrente de tratado internacional. São tratados feitos pelos Estados Unidos junto com outros países. Tem mais de 30 países que são signatários de tratados. O Brasil não é, mas no Brasil tem muito estrangeiro, tem muita gente com cidadania italiana. O português também não é, né? O português também não é, verdade. Mas tem espanhóis, tem franceses, alemães, tem uma colonização alemã forte no sul do Brasil. Então tem muita gente com passaporte alemão. Pela minha mãe eu sou descendente de lituano. E a minha mãe descobriu isso, que o lituano também está dentro tem tratado também. É verdade. Tem países da América do Sul que tem, Argentina, Paraguai? Colômbia, Paraguai, até a Bolívia tinha. Você acredita que a Bolívia pediu, ela denunciou o tratado, pediu para sair e encerrar o tratado. E o governo americano deu 10 anos os dois países, né, concordaram em 10 anos de wind down, de terminar a aplicação do... Por que o Brasil não tem esse tratado? É questão diplomática, vontade política. Existe a chance de entrar? Sempre existe. Já houve um lobby, uma época de tentar conciliar esse tipo de tratado, estender ele ao Brasil também, mas nunca foi levado adiante. Tinha problemas até de segurança de emissão de passaportes, parece que faltavam alguns dados para validar as informações. Aceitar, exato. Então... Bom, e como é que funciona isso daí? O cara é brasileiro, mora no Brasil, a renda dele está no Brasil, mas aí o avô era italiano, ele já tirou o passaporte dele italiano. Acho que é importante a gente frisar isso, você já tem que estar com o seu passaporte. Não tenha dúvida, senão você não é considerado italiano ainda. Você ter o direito é uma coisa, você ter a cidadania reconhecida é outra. Então a pessoa tem que ser italiana nesse teu exemplo para pleitear em seguida. E uma outra coisa, você tem que entrar aqui dentro dos Estados Unidos usando o passaporte italiano, você não pode entrar usando o brasileiro, né? Entrar com o brasileiro até pode para montar a estrutura que ele quer investir. Normalmente eu recomendo meu cliente aplicar para o visto lá no consulado, porque ele já recebe o visto. Mudar de status aqui é um pouco perigoso, porque não dá direitos integrais para a pessoa. Então, eles podem vir com o passaporte brasileiro, não há problema, ou mesmo com o italiano que dá 90 dias para ficar aqui, para montar a estrutura empresarial que será utilizada para aplicar esse visto. Depois volta e faz Depois a volta, já aplicação. sai com o pacotinho na mão e já faz a aplicação por lá. Quanto tempo esse visto é válido? Ele pode ser concedido por até 5 anos. Em alguns casos são concedidos apenas 2 anos, tá? Porque às vezes são empreitadas novas que o governo ainda tem restrição quanto à viabilidade delas. Quer ter certeza de que... Pode ser concedido até 5 anos e pode ser renovado múltiplas vezes, não há limite. A pessoa, em teoria, pode passar a vida inteira no visto E2, desde que ela prove que preencheu os requisitos. O business está funcionando. Está funcionando, está prosperando. Pagando emprego, gerando emprego. Empregos, paga imposto, tem faturamento, dá lucro bom para os proprietários. Então, assim, o E2... o empresário que montou aqui a operação, ele tem que ter funcionário americano. É um dos requisitos. É um dos requisitos. Quantos? Tem? E depende da empreitada, Pavone. Não tem um número fixo. Eu diria que para iniciar 2, 3 pelo menos, para mostrar que o investimento dele está causando um impacto positivo na comunidade onde ele vai operar. Se o investimento servir apenas para o benefício do investidor e da sua família direta, ele é considerado um investimento marginal. Então ele não qualifica para o visto E2. Então realmente ele precisa gerar empregos. Então assim, esse emprego que ele gera, na primeira aprovação, na primeira fase do processo, onde ele vai pleitear o visto, ele já tem que ter esses funcionários ou ele pode colocar isso em projeto e contratar no decorrer desses 2 anos? Quando a empresa é 0 quilômetro, ele pode colocar em projeto porque ele ainda não está operando. Em muitos casos, eles já até têm alguns investimentos, têm pessoas meio período, só organizando a atividade administrativa até que o investidor principal possa vir. Por quê? Porque um dos requisitos do E2 é que o investidor tenha direção e controle da empreitada. Então ele tem que ter no mínimo 50% para ter o poder de direção e controle. E ele viria aqui para justamente tocar a empresa e fazê-la crescer. Então, às vezes tem poucos funcionários ou por um período
meio período, como eu mencionei, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou só para a parte da manhã, só na parte da tarde, mas apenas para mostrar para a autoridade americana, ou para o consulado, que olha, já comecei, já estou com pessoas lá empregadas que já estão cuidando do negócio, aguardando a minha ida para realmente fazer deslanchar. Então, quer dizer, com essa tua constatação, eu consegui entender que o visto E2, como no L1, você tem que vir aqui, montar a sua operação, já deixar ela aplicar o dinheiro, já ter a sua operação, volta para o Brasil e aí sim você faz a aplicação. Com certeza. Porque não é só aplicar com um business plan bonito, eles não vão aprovar. Não é, porque a lei considera investimento dinheiro comprometido, dinheiro gasto. Sem liquidez, né? Não dinheiro na conta, dinheiro que já está fora da disponibilidade do investidor. Ele já colocou, ele já se comprometeu. Porque se tivesse na conta e ele aplicasse para o visto e o visto fosse aprovado, nada impediria que ele tirasse o dinheiro da conta e não fizesse nada. Fica por aí. Então não é um cheque em branco, não. Ele tem que gastar o dinheiro. O dinheiro tem que estar comprometido com a empreitada. Então, quer dizer, vem para cá, pesquisa um bom business, ou monta o seu business, compra um business e... Comprar um business tem algumas vantagens do que montar o próprio business. Primeiro que você já pega uma clientela existente, um negócio que já está estabelecido, já está no operacional, então você já entra operando, faturando, ganhando. Mas isso aí você pode ter a chance também de já pegar ele de 5 anos e não de 2. Sem dúvida. Tá certo que a empreitada tua é nova, você montou a tua empresa agora, mas se você comprando um negócio já operando, você já tem faturamento imediato, né? A segunda vantagem é que se o vendedor do negócio aceitar, pode ser colocado no contrato de compra e venda uma cláusula condicionando a transferência do capital da compra do negócio à aprovação do visto. Então, o investidor coloca também em escrow, em calção, e já está comprometido. Pega a documentação. Uma vez que está em escrow, está fora da disponibilidade do investidor. Isso é aceito pela lei, pelo consulado, não há problema nenhum. Pega a documentação, mostra, já paguei, está aqui o contrato de compra e venda, condicionando a transação à aprovação do visto. Aprovou. Então, se o investimento preenche os requisitos legais, o consulado aprova, o dinheiro é transferido para o vendedor. Então, esse é o segundo atrativo de comprar um negócio já existente. Tempo de aprovação desse visto lá no Brasil, quando faz a aprovação? É rápido assim? É rápido. É bem rápido, então o processamento é bem interessante. Um mês, varia conforme o consulado, cada consulado tem seu próprio procedimento, mas eu diria que um mês é um prazo razoável. E aí já vem com ele estampado no passaporte, da cidadania específica e aí pode vir trabalhar. Agora, uma dúvida também, as crianças, ele estende para as crianças esse visto? Estende para cônjuge e filhos menores de 21 anos. O cônjuge, inclusive, pode trabalhar. Olha que curioso, o investidor E2 principal só pode trabalhar no próprio investimento. Não pode dirigir Uber à noite? Não. Tá. O cônjuge pode trabalhar em qualquer lugar. Os filhos não podem trabalhar. Eles não podem trabalhar, não vão ter nem social? Não vão ter social. Eles têm o E2, mas eles não têm autorização de trabalho. E quando eles fazem 21 anos, o que eles fazem? Eles perdem o E2, eles têm que procurar uma forma individual de se legalizarem ou retornar para o próprio país. Então aí eu vim para cá, montei minha empresa, fiquei 20 anos trabalhando, quero me aposentar. Quer dizer, pego as minhas coisas, volto para o meu país de origem e me aposento lá. O visto E2, Pavone, é um visto de não imigrante. O investidor vai assinar uma declaração dizendo que ele está vindo temporariamente para investir, para colher frutos, mas que ele mantém a intenção de retornar para o seu país de origem. Ele não precisa ter casa ou residência, pode vender todos os imóveis dele no país de origem. Não tem que ter vínculo. Não tem problema, mas ele tem que manter a intenção de retornar. Então não dá para aposentar, mas ele pode prorrogar por mais 5 anos. Vai prorrogar, mas tem que trabalhar até morrer. Dr. Walter, para a gente finalizar sobre esse visto, alguma consideração final que você faz para quem imagina, quem anda pesquisando em aplicar esse visto? Só abrir empresa ou só se comprometer depois que tiver a cidadania concedida. Muita gente está aplicando para a cidadania e aí fala, vai sair em abril, vai sair em agosto. Esperar sair. E demora, eu já vi clientes assim que 2 meses, outro um ano, depende do lugar onde você está. E há um tempo atrás teve uma situação onde cancelaram vários passaportes italianos. Teve fraude. Parece que teve fraude na Itália e avisaram o consulado americano, então... Enfim, espere ter a documentação em mãos para depois fazer. A mesma coisa, pesquisa. Planejar antes para depois executar. Então, colher bons conselhos, ouvir os riscos e não só as coisas boas ou que adoçam.
eu sou advogado, eu não sou vendedor, eu tenho que prover aquilo que atende o interesse do meu cliente, não empurrá-lo a fazer uma coisa que me beneficie, né? Tem que beneficiar o meu cliente. Uma coisa que eu lembrei agora, Dr. Walter, eu vim para cá e montei uma Property Management, tive o meu visto E2 e estou tocando. Mas no meio do caminho, eu descobri que ter uma loja de carro é melhor. E aí eu vendo minha Property Management e monto essa loja de carro que vai me gerar mais emprego, que vai me dar mais lucro. Eu investi até um capital maior nisso daí. É possível ser feito isso no meio, né? É possível, tem que só tomar cuidado no momento de transição, porque o negócio principal para que não dê um prejuízo muito grave, alguma coisa que mostra que o administrador naufragou nessa administração. Mas você pode agregar uma nova atividade e rapidamente perceber que essa nova atividade é muito mais lucrativa e proveitosa do que a original. Quer dizer, você não encerra essa e abre essa, você agrega e depois você faz a transição. Aos poucos fazer a transição. É possível, não tem nada errado com isso, desde que seja real, efetivamente acontecendo. E qual o capital que você recomenda que o pessoal invista nessa empresa para a imigração não reclamar? No mínimo $100 mil. Sim. Menos do que $100 mil está cada vez mais difícil conseguir. Quer dizer, então, 100 mínimo, a 150 pelo menos para poder fazer isso daí. Você vai encontrar escritórios que menos de 200 mil já não aceitam caso. Bom, prós e contras dele para a gente finalizar? O prós é que é relativamente rápido de se fazer. E o contra é que ele não dá green card, a pessoa fica no visto E2 a vida inteira. Ele é um visto de não imigrante, como eu disse, ela tem que retornar ao seu país de origem. Então, a pessoa tem que estar ciente, o investidor tem que saber disso. Ele é um visto temporário, que os filhos vão perder com 21 anos. Mas eu tenho vários casais que não têm filhos, ou os filhos já são maiores de 21, e que eles querem eles próprios virem e levar a vida aqui, nenhum problema. Depois estuda, arruma um emprego, aí tem outros caminhos deles seguirem. Dr. Walter, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. Espero poder contar com você na próxima quinta-feira, mais um dia com o mesmo terno. Com certeza. Para a gente falar um pouquinho desses vistos de habilidades, o EB1, EB2, essa que a gente tem escutado bastante por aí. Com certeza. Então tá bom. Gente, é isso daí. Finalizamos mais esse vídeo aqui com o Dr. Walter. Lembrando que nós temos outros vídeos nas semanas aí que antecedem, falando sobre L1, sobre EB5, dando algumas dicas também sobre imigração, o que fazer, o que não fazer. Volta lá e acompanha. Eu vou deixar os dados do Dr. Walter aqui na descrição do vídeo, para vocês entrarem em contato e agendarem um bate-papo com ele e vir aqui entender ou fazer por Skype, para ele poder realmente analisar e te conduzir qual é aquele visto que você se encaixa. Obrigado por me acompanhar. Mais uma vez, Dr. Walter, obrigado. Te vejo próxima quinta-feira.